Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, lição de número 10 e o nosso tema desta semana, maridos e esposa junto à cruz. A instituição do casamento foi criado, idealizado por Deus e hoje, infelizmente, é uma das instituições mais atacada pelo inimigo, porque se não houver casamento, não tem família, não tem geração e não tem futuro. E é por isso, meus amados, que a Bíblia, ela nos traz conselhos para que nós possamos ser uma família feliz, para que nós possamos ser uma família que esteja se preparando para o reino do céu. O verso para memorizar se encontra em Efésios capítulo 2, 25 a 27, que diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Primeiro ponto, essa é a função básica, essencial, primordial do marido. Amar a sua esposa, cuidar bem da sua esposa, zelar pela sua esposa. Como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Quando a Bíblia ela fez uma comparação do maior amor que existe aqui na terra de uma pessoa para com a outra, a Bíblia não pegou o amor de uma mãe para com um filho. A Bíblia pegou o amor do marido para com a esposa e vice-versa. Logo, meus amados, o símbolo do amor do marido para com a esposa é o simbolismo que Deus deu do amor dele para com a igreja. Essa é a representatividade aqui na terra. Então, quando Deus ele disse assim: olha, o meu amor é tão grande para com a igreja, para com o meu povo, para com a humanidade, comparando ao amor de uma esposa, de um esposo para com a sua esposa. E o verso continua assim: tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O plano original de Deus para o casamento, para a família, é perfeito. Infelizmente, o pecado ele estragou esse percurso, ele trouxe mancha para o casamento, para o nosso meio. E hoje, quem sabe, a despeito das crises, a despeito dos problemas conjugais que existem em nosso meio, ainda o casamento é uma instituição abençoada, criado por Deus. E, portanto, meus amados, nós temos que acreditar no casamento. Muitas pessoas estão desacreditadas do casamento. Pessoas que estão desacreditadas do casamento são pessoas também que estão desacreditadas de Deus, da sua palavra, da promessa bíblica, porque tudo o que nós estamos falando aqui é com base na maior promessa que nós temos na palavra de Deus a respeito da família, do casamento. Então tem pessoas hoje que não querem mais se casar, tem pessoas que já estão desgostosas do casamento, não acreditam mais no casamento, não acreditam mais na criação de filhos, não querem mais ter filhos. E realmente o índice de divórcio, de separação é muito grande. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meus amados, que antes do divórcio, antes que acontecesse o divórcio de um marido e de uma esposa, de um casamento, primeiramente houve um divórcio entre aquele casal e Deus. Todo divórcio que existe hoje, porque antes também houve um divórcio entre a pessoa e Deus. Aqueles que estão apegados à palavra, aqueles que estão apegados à oração, à confiança em Deus, serão inabaláveis. Eles estão construindo o seu casamento sobre a rocha. Mas um dos fatos muito curioso e que gera muita polêmica em nosso meio é aquele famoso verso de Efésios 5:22 que diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. O que esse verso está querendo dizer? Será que essa sujeição ao marido, da esposa para com o marido, é a mesma coisa que escravidão? Olha, meus amados, se a primeira função do marido é amar a sua esposa, onde há amor, não há sujeição de escravidão.
O que é então essa sujeição? O que significa um marido, uma esposa ser sujeita a seu marido? Significa lealdade, significa comprometimento, significa o amor verdadeiro para com o marido e dentro da família, porque antes de uma esposa sujeitar-se no sentido de ser leal, de ter amor pelo marido, o conselho primeiro de Paulo foi: marido, amai a vossa esposa. As esposas foram feitas para serem amadas pelo marido. Essa submissão significa o amor mútuo dentro do casamento. E onde há amor, há liberdade. Onde há amor, não há escravidão. E eu achei aqui um texto interessante do livro O Lar Adventista, página 89 a 94, que diz assim: não intentem impor uns aos outros os seus desejos. Então isso aqui está falando do marido para com a esposa. Todos nós temos desejo, todos nós temos nossos modos, costume. Agora, um dos grandes problemas hoje do relacionamento, do casamento, é um querer impor o seu desejo sobre o outro dentro do casamento. Então, isso muitas vezes dá aquela briga de forma banalizada, aquela briga banal dentro do casamento por nada. Porque eu não quero abrir mão do meu desejo e nem a minha esposa muitas vezes quer abrir mão dos desejos delas. E todos nós temos preferência, temos gosto, desejo, e dentro do casamento nós temos que abrir mão do nosso desejo para que não haja conflito dentro do casamento. E aqui o texto continua: não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo dentro de um casamento. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua de uns para com os outros. A arte de viver em comunidade, a arte de viver entre pessoas implica numa coisa muito importante, que é a paciência, a longanimidade, o respeito mútuo. Então isso deve acontecer não apenas dentro do casamento, mas em qualquer ambiente de trabalho, familiar, na escola, em qualquer rede de relacionamento. O respeito, a longanimidade, a paciência, a mansidão, ela tem que reinar no nosso coração, porque isso é o fruto do Espírito Santo. E nós vemos muito hoje os casais brigando, se degladiando por banalidades. Por quê? Porque falta a paciência de uns para com os outros. O casal que não tem paciência, o casal que não está cheio do Espírito Santo, o casal que não tem longanimidade, não tem como dar certo. Por quê? Porque o Espírito Santo não está habitando naquela casa, não está habitando naquele coração. Portanto, meus amados, esse é o conselho bíblico para que nós possamos ter vida longa, vida próspera, mas acima de tudo, uma vida ao lado de Jesus, que é o doador da nossa vida, que é o nosso grande mestre, que é o nosso grande Salvador e que está disposto a mudar e a moldar o nosso coração, a nossa vida, e que nós possamos a cada dia ser transformado à semelhança de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que a nossa família ela seja a cada dia uma bênção, que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Um grande abraço e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Tchau!